Sejam bem-vindos ao módulo Espiritualidade em João. O nosso texto de hoje é João, capítulo 10, do verso 1 ao verso de número 42. O texto começa da seguinte forma: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é o ladrão e o salteador. O texto começa com uma afirmação feita por meio de uma parábola, de uma metáfora. A imagem que o texto constrói é de ovelhas que estão em um curral, um aprisco de ovelhas, onde na época as famílias mantinham essas ovelhas ali seguras. Para cuidar dessas ovelhas, essas famílias geralmente contratavam um pastor e, dependendo do número também de ovelhas, como nesse caso aqui, muito provavelmente era um número considerável, um número grande, eles contratavam também uma pessoa para auxiliar o pastor, o que aqui no texto é descrito no verso 3º, como veremos, como o porteiro. O ponto que o texto está colocando é que as pessoas que eram autorizadas, que tinham livre acesso ao aprisco, naturalmente elas usavam a porta de entrada para ter acesso às ovelhas. Porém, os que tinham interesse de roubar ou ferir as ovelhas, esses não tinham livre acesso e, consequentemente, eles buscavam outros meios. O texto vai aqui dizer que esse é o ladrão e o salteador. Ladrão e salteador estão sendo usados como palavras sinônimas, possuem um sentido bem parecido. Verso de número 2: aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Diferentemente do ladrão e do salteador, o pastor das ovelhas, ele tem livre acesso às suas ovelhas, e por isso ele entra pela porta. No contexto do ministério de Jesus, os ladrões e salteadores são os líderes religiosos, que estão mais interessados em tosquiar as ovelhas do que em guiá-las, nutri-las e protegê-las. Eles são os líderes lá do capítulo 9, que queriam ter ouvidos para ouvir as declarações de Jesus e reconhecê-lo como revelação de Deus, mas em lugar disso, eles desprezam e expulsam as ovelhas. Para este, o porteiro abre as portas. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. O porteiro ou a sentinela, o subpastor, o pastor auxiliar, reconhece o pastor e abre a porta. As ovelhas ouvem a voz do pastor. O fato de que ele chama as suas ovelhas pressupõe que diversos rebanhos estavam ali no curral. Então, o pastor chama as suas ovelhas para fora. Muito provavelmente, as famílias, então, colocavam as suas ovelhas e no final da tarde ou início do dia, cada pastor chamava, emitia um som e as ovelhas ouviam a voz daquele pastor e, consequentemente, se direcionavam em direção ao pastor. O Oriente Próximo, os pastores chamavam as ovelhas emitindo algum tipo de som, que as ovelhas se familiarizavam ao longo do tempo com aquele determinado som. Dessa forma, as suas ovelhas respondiam e se reuniam ao redor do seu pastor. Porém, o que o nosso texto apresenta vai muito mais além dessa prática. Ele chama as suas ovelhas pelo nome, diz o texto, o que significa que ele as chama individualmente e assim as leva para fora. Esse conhecimento, essa relação, essa intimidade entre o pastor e ovelha vai ficar muito claro ao longo do nosso texto. Então, chamar pelo nome nos mostra a forma íntima, pessoal, como o pastor conhece as suas ovelhas. Observe como os pastores do Oriente Próximo conduzem as suas ovelhas diferentemente dos nossos dias. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas
e elas o seguem, porque eles reconhecem a voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Diferentemente dos nossos dias e no nosso contexto, em que o pastor vai conduzindo o rebanho, seguindo atrás do rebanho, usando, às vezes, uma espécie de um cão pastor, que é usado para não deixar o rebanho se dispersar. No Oriente Próximo, os pastores conduziam as ovelhas indo à frente do rebanho e chamando o rebanho. O texto diz que as ovelhas seguem ao pastor, pois conhecem a sua voz. Porém, o mesmo não acontece com os estranhos, ou seja, os ladrões e salteadores que o texto já mencionou. Muito pelo contrário, diz o texto, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. João diz que Jesus acabou de contar, o que Jesus acabou de falar é uma parábola. Porém, João chama a atenção do leitor para o fato de que eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Segundo o que Jesus declarou na parábola, a falta de entendimento dessas pessoas evidencia que elas não são ovelhas que fazem parte do aprisco de Cristo, pois eles não conhecem, ou seja, não entendem, não conseguem reconhecer a voz de seu pastor. Por isso não o seguiram, por isso não entenderam o seu ensino. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Jesus faz uma declaração que será repetida no versículo 9. A declaração é: eu sou a porta. Observe como Jesus acrescenta, então, mais um elemento dentro desse contexto da parábola que ele acabou de proferir. Nos versículos 1 até o versículo 5, ele disse que ele entra no aprisco das ovelhas pela porta. Aqui, ele é a própria porta. Novamente, ele faz aqui um contraste entre ele e os demais líderes. Todos quantos viram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Novamente, ele identifica os líderes ou aqueles que vieram antes dele como ladrões e salteadores. E, novamente, ele foca no fato de que as ovelhas que pertencem ao seu aprisco, essas ovelhas ouvem a sua voz, porém rejeitam os ladrões e salteadores porque não conhecem a sua voz. Então, ele declara no verso 9: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Novamente, Jesus declara que ele é a porta. O ponto de comparação agora não está no fato de que as ovelhas são guiadas pela voz de Jesus, mas no fato de Jesus ser a porta, ou seja, o único meio pelo qual as ovelhas podem entrar no curral, desfrutando assim de segurança. Diz o texto: se alguém entrar por mim, será salvo. Além disso, Jesus é o único meio pelo qual as ovelhas podem sair e encontrar pastagem. Verso de número 10: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A metáfora do verso 9 agora fica mais clara. O objetivo do ladrão, ao se aproximar das ovelhas, é roubar, matar e destruir. Diferentemente do ladrão, cujo desejo é somente se beneficiar dos recursos oriundos das ovelhas, Jesus é aquele que veio para dar vida e vida em abundância. A ideia aqui, o ponto que ele vai desenvolver quando ele fala acerca de vida e vida abundante, dentro do contexto da parábola que ele está falando, implica que essas ovelhas, elas serão bem alimentadas, elas serão
elas desfrutarão de seguranças, elas serão saciadas, serão muito bem cuidadas. Perceba que nos versos de 7 até o versículo 10, Jesus se comparou com a porta pela qual as ovelhas encontram segurança e alimento. A partir do versículo de número 11 até o versículo de número 18, ele diz agora que ele é o bom pastor. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. O termo bom significa nobre, significa digno. O que faz de Jesus um bom pastor, um pastor nobre, digno, é o fato de ele dar a vida pelas ovelhas. Dentro do contexto da metáfora, o dar a vida pelas ovelhas aponta para os perigos de um nobre pastor, que o nobre pastor enfrentava na época para proteger e para alimentar as suas ovelhas. O trabalho do pastor era com certeza cansativo e muitas vezes também perigoso. Porém, diferentemente dos nobres pastores da época, em que podiam ter suas vidas tiradas por um animal selvagem ou até mesmo por um acidente grave, enquanto eles estavam cuidando do rebanho, o texto diz que a vida de Jesus não é tirada. O texto fala da seguinte forma: o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Observe que o que Jesus está afirmando é que a sua morte voluntária é precisamente o que o qualifica para ser o bom pastor. Isso vai ficar claro quando ele diz que ele dá a vida pelas ovelhas. As palavras aqui, pelas ovelhas, sugerem justamente isso, um sacrifício voluntário. A ideia é que as ovelhas estão em perigo de vida e que a salvação delas depende da morte ou da entrega da vida do pastor. O mercenário que não é pastor e a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Agora Jesus introduz mais uma figura. Ele já falou dos ladrões e salteadores, agora ele fala do mercenário. Mercenário aqui significa uma pessoa contratada, um empregado. Ele vai dizer que esse mercenário, que essa pessoa contratada, primeiramente não é um pastor, e segunda informação que ele vai dar é que as ovelhas não pertencem a eles. Ou seja, esse mercenário está simplesmente prestando um trabalho e recebendo pelo trabalho prestado. Nesse caso, essa pessoa contratada para cuidar das ovelhas, ao ver o lobo se aproximar, diz o texto que ela abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. Observe que a sua maior prioridade não é manter o rebanho seguro, mas o seu próprio bem-estar. Ele até trabalha, pois ele foi contratado para isso. Porém, assim que ele percebe qualquer ameaça ou dificuldade, ele abandona as ovelhas. Muito provavelmente, Jesus esteja fazendo menção aos líderes religiosos que eram pagos na época para desempenharem seus deveres para com a população, para com o povo, porém, em tempos difíceis, eles abandonavam as ovelhas. Perceba o contraste como é apresentado. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Jesus declara que ele é o bom pastor, porém agora ele foca no conhecimento que ele tem das suas ovelhas e no conhecimento que as suas ovelhas têm dele. Essa é uma diferença. Ele já colocou o fato de que o mercenário, ele não é pastor e as ovelhas não pertencem a ele. Mas Jesus, ele é o nobre pastor, o bom pastor, e essas ovelhas pertencem a ele. Por isso,
esse conhecimento mútuo. Por isso, essa relação pessoal de Jesus para com as suas ovelhas. Esse reconhecimento mútuo e análogo é análogo ao conhecimento também do Pai para com o Filho. É isso que Jesus vai apresentar no verso de número 15. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. O relacionamento entre Jesus e o Pai é o padrão para o relacionamento entre o pastor e as suas ovelhas. A intimidade que Jesus desfruta como filho é a mesma intimidade que as ovelhas desfrutam por meio do conhecimento do bom pastor. Isso só é possível por causa da atitude do bom pastor em dar a sua vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco, a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a voz, então haverá um rebanho e um pastor. A expressão tenho muitas ovelhas ou ainda tenho outras ovelhas está diretamente ligado aos versos anteriores. O ponto que já foi tratado foi que as ovelhas são conhecidas por Jesus e respondem à sua voz. Se levarmos em consideração o contexto dessa declaração, e principalmente os versículos de 1 até o versículo de número 5, poderíamos então dizer que Jesus, ao se referir não deste aprisco, ele tem em mente as demais ovelhas que posteriormente iriam ouvir a sua voz. Ou seja, isso seria uma referência direta aos gentios. Quando ele os chamar, eles também responderão à sua voz. E então haverá um só pastor e um só rebanho. Verso de número 17. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a vida para a reassumir. Jesus acaba de apresentar o relacionamento mútuo entre pai e filho, como algo que vai se tornar padrão para o relacionamento entre ovelha e pastor. Mas o relacionamento entre o pai e o filho é tanto a base quanto anterior ao relacionamento entre Jesus e as ovelhas. Esse amor é evidenciado no fato de Jesus dar a vida para reassumi-la. Ou seja, a morte de Jesus não era a etapa final do plano de Deus. Ele tinha consciência de que ele iria ressuscitar. Ele morreu para ressuscitar e, pela ressurreição, prosseguir para a glorificação definitiva, de forma que outros também pudessem viver. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Jesus, então, reforça uma verdade que ele já apresentou. O fato de que, como bom pastor, ele dá a vida. Ou seja, ninguém a tira de mim, ele afirma. Mesmo que a morte de Jesus tenha todo um contexto em que os judeus, assim como os romanos, são responsáveis e culpados, porém isso tudo aconteceu na história porque, espontaneamente, o filho decidiu cumprir o propósito do pai. A sua morte, diferentemente do que muitos pensavam, não demonstrou que ele havia perdido a sua autoridade, muito pelo contrário. Simplesmente enfatizou que a sua morte foi um sacrifício voluntário, uma ordem, uma ação em obediência, uma ação voluntária em obediência à ordem do Pai. Por causa dessas palavras, rompeu nova dissensão entre os judeus. Perceba que essa é uma situação já um pouco recorrente, os judeus divididos diante dos ensinamentos de Jesus. Nesse caso, ao se referir aos judeus, provavelmente João esteja usando esse termo de maneira mais abrangente, para se referir a todo o povo, incluindo aqui também a liderança da época.
O que fica claro é que, novamente, João apresenta o povo dividido. Muitos deles diziam: ele tem demônio e enlouqueceu. Por que o ouvis? Outros diziam: este este modo de falar não é de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Alguns estão convencidos de que o discurso de Jesus, que ele acabara de proferir, é uma evidência de que, de fato, ele tem demônio e que ele enlouqueceu. Outros, porém, concluem que, mesmo que as palavras de Jesus sejam obscuras, difíceis, porém, elas são resistíveis, graciosas, penetrantes. Essas palavras não são de um endemoniado. Além disso, esse discurso aconteceu em Jerusalém, onde o homem nascido cego fora curado. E os ouvintes menos críticos são incapazes de chegar a uma conclusão condenatória, já que não conseguem imaginar como um demônio poderia abrir os olhos de um cego. E aí, então, a divisão está estabelecida. Verso de número 22. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo no pórtico de Salomão. A festa da dedicação não era uma festa que era prescrita pela lei do Antigo Testamento, como as demais festas judaicas. E ela era relativamente recente. Ela entrou no calendário judaico quando o sírio Antíoco Epifânio, invadiu Jerusalém e profanou o templo, instalando um altar pagão para substituir o altar de Deus. Muitos judeus se revoltaram e se rebelaram contra o Antíoco, e anos mais tarde, sob a liderança de Judas Macabeu, reconquistaram o templo e consagraram novamente a Deus no ano de 1600, no ano de 164 a.C. O povo, então, celebrou a dedicação do templo por 8 dias e decretou-se que uma festa da dedicação semelhante de 8 dias deveria acontecer todo ano. Nesse momento de João, essa festividade já era reconhecida, então, já fazia parte do calendário judaico. O texto diz que era inverno, que Jesus caminhava no pórtico de Salomão. Ou seja, devido ao tempo frio, Jesus preferiu ensinar no pórtico de Salomão e não em um pátio aberto. Rodearam-no, pois, os judeus e o interrogaram: até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Os judeus se aproximaram de Jesus e o interpelaram acerca da sua identidade. Porém, o objetivo não era conhecer a verdade, mas ter algo para acusá-lo. Eles querem que Jesus declare que ele é o Cristo. O termo Cristo significa Messias. Esse termo, no primeiro século, tinha conotações políticas e militares. Porém, Jesus sabia que o simples fato dele dizer que ele era o Messias, que isso não mudaria nada na vida dos seus ouvintes. Pois o tipo de reinado que ele foi enviado para instituir era completamente diferente do reinado que eles esperavam. Então, Jesus responde da seguinte forma: já vos disse e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Quando Jesus disse, já vos disse e não credes, ele não está dizendo, ele está dizendo que mesmo que ele não tenha dito de maneira explícita, como eles gostariam de ouvir, porém, ao longo de todos os seus ensinamentos e debates com os líderes religiosos, ele já havia dito essa verdade de várias formas, porém, eles não acreditaram. A questão é, por que vocês então acreditariam agora se eu afirmasse ser o Cristo? Além disso, ele não precisa declarar abertamente ser o Cristo, para que ele seja reconhecido como tal.
pois as obras que ele realiza em nome de seu Pai, essas obras já testificam que ele é o Cristo. Mas vós não credes, porque não sois, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Mesmo vendo as obras que Jesus realizou, que testificavam que ele era o Messias, ainda assim os judeus não creram nele. Porém, perceba que a justificativa que Jesus apresenta para a falta de fé dos judeus não é o fato dele não ter declarado explicitamente ser o Cristo como eles desejavam, mas o fato de que eles não fazem parte do seu aprisco. O texto diz: porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Observe que as ovelhas que seguem a Jesus desfrutam muito mais do que um reinado físico ou de um benefício material ou social, como os judeus esperavam do Messias que haveria de vir. Elas desfrutam de uma vida de segurança eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Jesus agora atribui a proteção eterna das ovelhas à pessoa de Deus o Pai. Quem, portanto, pode roubá-las de Deus? Quem tem a força para vencer a soberania do Pai? Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos, Jesus afirma. Se o Pai é maior que todas as coisas ou pessoas, não há força ou ser capaz de cortar a relação entre o verdadeiro crente e o Senhor Jesus Cristo. Eu e o Pai somos um. Assim como nos versículos 28 e 29, que afirmam que ambos, tanto o pai quanto o filho, estão engajados na perfeita preservação das ovelhas e de Jesus, agora Jesus declara essa unicidade entre ele e o Pai. Ele declara: eu e o Pai somos um. Perceba a reação dos judeus diante da conclusão da declaração de Jesus. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Responderam-lhes, responderam-lhe os judeus: não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia. Pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Diante das declarações de Jesus, os judeus chegam à conclusão de que ele está blasfemando e, portanto, deveria ser apedrejado. O desejo de executar Jesus surgiu da percepção de que ele estava afirmando igualdade ou unicidade com Deus. Verso de número 34. Replicou-lhes Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Se ele chamou deuses àqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, então daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis: tu blasfemas, porque declarei, sou filho de Deus? Jesus apela para a própria lei. A lei que ele se refere aqui é a citação do Salmo 82, que diz o seguinte: eu disse, vocês são deuses, todos vocês são filhos do Altíssimo. Mas vocês morrerão como simples mortais, e como qualquer dos príncipes, vocês sucumbirão. O argumento que Jesus está desenvolvendo aqui é o seguinte:
Essa passagem do Salmo prova que a palavra Deus é legitimamente usada para se referir a outros que não são o próprio Deus. Portanto, se há outros a quem Deus, ou seja, o autor lá do Salmo, pode se dirigir como Deus e filhos do Altíssimo, isto é, filhos de Deus, com que base bíblica alguém poderia então censurar quando Jesus afirma: sou filho de Deus? Esse é o raciocínio que ele está utilizando com base na citação que ele faz do Salmo de número 82. Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se faço e não me credes, crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu no Pai. Jesus mostra a inconsistência da atitude dos judeus. Eles estão acusando de blasfêmia, pelo fato dele ter declarado ser igual a Deus. Porém, o que Jesus está dizendo é que se ele tivesse declarado isso a eles, e eles não tivessem visto as obras do Pai através dele, que realmente eles teriam motivos para não acreditar em Jesus. Porém, se de fato ele tivesse realizado as obras do Pai, que eles não deveriam simplesmente crer nos seus ensinamentos, mas que eles deveriam crer nas obras que ele realizou. E aí diz o texto: para que possais compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. A razão que é apresentada aqui para a rejeição dos judeus para com a obra e os ensinamentos de Cristo, é justamente o fato deles não crerem nas obras que Jesus estava realizando. Verso de número 39. Nesse ponto procuravam outra vez prendê-lo, mas ele se livrou das suas mãos. Novamente, os judeus rejeitam completamente os ensinos de Jesus e diz o texto que eles procuravam prendê-lo. Mais uma vez fica claro que a rejeição dos judeus não era uma questão de falta de conhecimento, uma questão intelectual ou falta de ensinamento, mas era uma questão existencial, uma questão de dureza do coração, falta de fé para entender o que Jesus estava falando. Novamente se retirou para além do mar, para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no princípio, e ali permaneceu. Jesus atravessou o Jordão para o lado leste, onde, longe de Jerusalém, da Judéia, para o lugar onde João batizava nos primeiros dias. E iam muitos ter com ele e diziam: realmente, João não fez nenhum sinal, porém tudo quanto disse a respeito deste era verdade. E muitos ali creram nele. Em meio a esse cenário de rejeição e incredulidade, João relata o fato de que muitos iam ter com Jesus. E ao lembrar do testemunho de João, faziam essa comparação entre Jesus e João, entenderam o papel de João como aquele que veio para apontar para o Messias, e diz o texto, então, que ali muitos creram nele. Isso tanto valida e efetiva o ministério de João, quanto também nos mostra que muitos reconheceram a Jesus como o verdadeiro Messias.